Capítulo 411. Incidente 3. The Author's POV. Você será o próximo herdeiro do clã. Você deve trabalhar duro para apoiar seu clã no futuro. Você é a esperança do clã. Certifique-se de sempre pensar no clã antes de qualquer coisa, até mesmo de você mesmo. Desde pequeno, An Yufei ouvia essas palavras. Ele se acostumou tanto com elas que começou a acreditar firmemente nesses valores. No entanto, assim como acreditava, havia momentos em que realmente queria desistir. Expectativas, expectativas, expectativas e ainda mais expectativas. Como o único herdeiro do clã An, um dos 4 principais clãs em Xinshiji, a principal cidade chinesa no domínio humano, ele carregava as pesadas expectativas de seu clã. O clã An era um clã poderoso que equivalia em força a qualquer guilda de grau diamante. Talvez não tão forte quanto a guilda de caçadores de demônios em seu auge, mas se todos os 4 clãs se unissem, tais comparações não seriam infundadas. Apesar de frequentemente serem comparados a guildas famosas, também não eram a mesma coisa. Funcionavam de maneira diferente das guildas, mas sua influência e poder não eram nada desprezíveis. Ao contrário das guildas, que contratavam indivíduos de qualquer lugar, os clãs só aceitavam indivíduos que eram do mesmo sangue. Além disso, nem tudo era pacífico para os clãs chineses. Com a área que ocupavam sendo bastante pequena, todos os principais clãs estavam em conflito, na esperança de ganhar mais território e se tornarem a maior força na região chinesa do domínio humano. Alguns dos clãs trabalhavam juntos, mas no final do dia, as alianças formadas eram apenas alianças no papel. O objetivo final de cada clã chinês era se tornar o único clã restante. É claro que An Yufei, sendo o herdeiro de um dos 4 clãs principais no conflito, não era estranho a esse tipo de disputa, pois as presenciou ao longo de toda a sua vida. E por estar familiarizado com essas coisas, também estava acostumado a negociações. Ele testemunhou muitas negociações acontecendo no passado com seu pai e os anciãos do clã. Assim, sabia identificar um bom ou um mau negócio. Sim, eu te darei um manual de 5 estrelas em troca da sua arte familiar. Simples assim. Em resumo, por 5 anos, você se juntará ao meu grupo de mercenários. Fiz dessa forma porque o que estou oferecendo tem, na verdade, um valor mais alto do que o que você está oferecendo. Ridículo! Essa foi a única palavra que An Yufei conseguiu pensar ao olhar o contrato proposto a ele. Sim, o valor dos bens que ele estava oferecendo era realmente maior. Um manual de 5 estrelas em troca de um de 4 estrelas. Mas, o contrato de 5 anos. Isso foi o que alarmou An Yufei. Dizia que ele iria se juntar a um grupo de mercenários. Mas e daí? Deixando de lado o fato de que ele precisava primeiro obter permissão dos anciãos do clã, Cássia. O que era isso? Ele nunca tinha ouvido falar de tal grupo antes. A julgar pela aparência, era um grupo oculto ou um novo grupo que ele não tinha ideia. Ele também parecia acreditar que ao se juntar a ele, ganharia um enorme aumento de força. Ele realmente estava dizendo que um clã desconhecido poderia ensiná-lo melhor do que seu próprio clã? Arrogante, pensou An Yufei. Quanto mais An Yufei pensava sobre o assunto, mais apreensivo ele se tornava. Levantando a cabeça e encarando a figura à sua frente, An Yufei finalmente abriu a boca. Eu rejeito sua oferta. Havia firmeza em sua voz ao dizer essas palavras. A oferta era tentadora, mas An Yufei viu muitas coisas erradas com o indivíduo à sua frente para confiar plenamente nele. Após sua rejeição, por um breve momento, o silêncio pairou na sala enquanto os dois se encaravam. No entanto, deve-se notar que Kaeru Leum, a figura que havia proposto o negócio, parecia completamente impassível diante da rejeição. Era como se ele já esperasse tal resposta. Por que ele ainda parece tão confiante, apesar de eu tê-lo rejeitado? Havia uma estranha confiança ao seu redor que deixava An Yufei desconfortável. Ignorando o que ele estava pensando, recostando-se na cadeira, Kaeru Leum perguntou calmamente. Por que você rejeitou minha oferta? An Yufei não respondeu. Em vez disso, fez uma pergunta diferente. Quem é você? Você me chama para nos encontrarmos de repente, e ainda assim, eu não sei nada sobre você. Você acha que eu aceitaria a oferta de alguém que não conheço? Kaeru Leum. Esse era o nome que ele usou no torneio. Quem ele era? Independentemente de quantas vezes An Yufei tentasse encontrar informações sobre ele, não tinha nada. Isso era uma preocupação. Alguém tão forte e tão jovem, e ele, assim como quase todos os outros, não sabia nada sobre ele. Algo definitivamente parecia suspeito, e An Yufei não era burro o suficiente para aceitar a proposta de um total desconhecido.
Por mais que ele tenha proposto assinar o contrato usando um contrato de mana, isso não era suficiente para convencer a Yufei. Ah, certo. Que falta de educação da minha parte. Percebendo o cerne do problema, Kaeru Leão sorriu e descruzou as pernas. Inclinando-se para frente, ele se desculpou. Desculpe. Veja, estou tão acostumado a usar isso que acabei esquecendo. Colocando a mão sobre o rosto, ele lentamente retirou a máscara de pele. Um leve som de estalo ressoou pela sala enquanto ele puxava a máscara. Com seus longos cabelos negros caindo suavemente ao lado dos ombros, as feições de um jovem pálido com cabelos negros e olhos azuis profundos foram reveladas. Estendendo a mão, Kaeru Leão sorriu. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Ren. Ren Dover. Droga! Kevin xingou enquanto encarava as figuras encapuzadas que haviam aparecido do nada. Circulando-os completamente, a situação parecia sombria. Fique atrás de mim. Colocando a mão ao lado, ele empurrou instintivamente Emma para trás enquanto sacava sua espada. Em resposta às suas ações, Emma não disse nada e apenas encarou as figuras encapuzadas diante dela. Com os olhos apertados, ela percorreu cada uma das figuras antes de sua visão finalmente parar em um indivíduo específico. Um frio percorreu sua espinha ao pousar os olhos nas figuras encapuzadas. Ela sentiu uma sensação sufocante e indescritível vindo dele que quase a fez perder a noção de si mesma. Felizmente, ela conseguiu se recuperar rapidamente. Puxando as roupas de Kevin, ela apontou na direção dele. Kevin, ele parece ser um mau presságio. Mas parecia que Kevin já havia avistado a figura. Com os olhos também fixos na figura à distância, Kevin acenou solenemente com a cabeça. Você está certo. Observando Kevin de lado, Emma voltou sua atenção para a figura encapuzada à distância, tentando espiar através da sombra que cobria seu rosto, na esperança de descobrir sua identidade. Mas não importava o quanto tentasse espiar, ela não conseguia identificar o indivíduo. Que droga! Pensou enquanto seus ombros caíam. Quem é você? O primeiro a falar foi Jin. Com as duas adagas em mãos, finos fios de mana escura giravam ao redor de suas adagas, criando uma visão imponente. No entanto, seu brilho não durou muito. Com o simples olhar da figura encapuzada, os fios de mana que giravam ao redor das adagas de Jin saltaram furiosamente e o rosto de Jin empalideceu consideravelmente. KGGH. Dando um passo para trás, Jin cuspiu no chão. Seu rosto estava contorcido de dor. Virando seu olhar na direção de Kevin, Jin disse sombriamente. Droga, ele é forte demais. Pelo menos de rank. Ouvindo os comentários de Jin, a atmosfera instantaneamente congelou. A pessoa mais forte presente era Kevin, e ele era apenas de rank. Para um rank aparecer de repente, todos entenderam quão séria era a situação. O que um Class está fazendo aqui? Melissa disse. Em sua mão direita estava sua lança, enquanto na outra havia um monte de cartas de diferentes cores. Apertando os olhos, ela analisou calmamente. Pela estrutura do corpo, a figura parece ser um humano ou um elfo. Sim. Ao lado dela, Amanda observava silenciosamente na direção dos outros inimigos, seu arco totalmente puxado. Passo. Dando alguns passos para frente, a figura líder, o indivíduo ranqueado, finalmente parou a alguns passos de Kevin e dos outros. Enquanto fazia isso, os olhos de Kevin se moviam por toda parte, na esperança de encontrar uma saída da situação. No entanto, antes que pudesse pensar em algo, a figura encapuzada finalmente falou. É inútil. Você já está preso. Não há sentido em tentar escapar. Sua voz fria e distante ecoou nos ouvidos de todos os presentes. Apertando o punho da espada, Kevin encarou a figura encapuzada enquanto perguntava novamente. Quem é você? Mas suas palavras foram recebidas com silêncio, pois a figura se recusou a responder. Então, virando sua atenção para as outras figuras encapuzadas, a figura encapuzada levantou a mão. Justo quando estava prestes a gesticular para que atacassem, alguém falou de repente. Com licença, mas você é meu tio por acaso? A voz pertencia a ninguém menos que Emma, que deu um passo à frente despreocupadamente. Não havia um traço de preocupação em seu rosto. Instantaneamente, toda a atenção se voltou para ela. Sem se importar com a atenção, olhando na direção da figura líder, Emma inclinou a cabeça. Julgando pela sua força, você não parece ser meu tio. Quem exatamente é você? A calma e talvez até a brincadeira escondida por trás de suas palavras surpreenderam quase todos os presentes.
Como ela pode estar tão calma em uma situação tão ameaçadora? Todos pensaram enquanto a encaravam com os olhos arregalados. A pessoa mais chocada com esse desenvolvimento foi, claro, Kevin, que rapidamente a empurrou para trás. Emma, o que há de errado com você? Não é hora para isso. HM. Emma olhou inocentemente para Kevin antes de voltar sua atenção para as figuras encapuzadas. Dando uma última olhada ao redor, ela estalou a língua. Bem, já que aquele covarde não está mais aqui, toda a situação perdeu o propósito. Assim que suas palavras se apagaram, uma figura apareceu subitamente ao seu lado, assustando todos os presentes, exceto a figura encapuzada líder, que permaneceu calma. Ou pelo menos foi o que ele mostrou na superfície, mas a ligeira flutuação na mana ao redor de seu corpo mostrou que ele realmente ficou um pouco surpreso com a aparição da nova figura. Estava claro que ele não conseguirá detectá-lo. Recuperando-se, ele perguntou em um tom ameaçador: Quem é você? Uma onda feroz de mana irrompeu de seu corpo, envolvendo todo o ambiente antes de se dirigir na direção de onde estavam Kevin e os outros. No entanto, com um gesto casual da mão, a pressão que tentava se abater sobre todos os presentes rapidamente se dissipou. Foi rapidamente claro para todos os presentes que, quem quer que fosse a figura, era alguém de força equivalente, se não até mais forte. Uma tensão palpável repentinamente envolveu o ambiente enquanto as duas figuras se encaravam. Eu perguntei quem é você. O homem encapuzado repetiu. Desta vez, a mana que girava ao redor de seu corpo se tornou ainda mais densa. Sem responder ao homem encapuzado, o homem que estava ao lado de Emma colocou a mão sobre o rosto e retirou sua máscara de pele, revelando as feições de um jovem que parecia estar na casa dos 20 anos. No entanto, no momento em que a figura retirou a máscara de pele e suas feições foram reveladas, quase todos os presentes saltaram de choque. Havia uma razão simples para isso. E essa razão era que todos sabiam quem era a figura. Ele era nada menos que Oliver Rothschild, o pai de Emma. Capítulo 412, Incidente 4. The Author's POV. A semana passada, durante a inauguração da conferência. Pai. Olhando para a figura familiar à sua frente, Emma tinha muitas palavras que queria dizer. Onde você esteve? Como você está? Onde você estava? Por que saiu sem me contar? Para cada uma das perguntas que passavam pela sua mente, ela estava ansiosa para saber a resposta. Na verdade, ela sentia um pouco de ressentimento ao pensar em todo o tempo que passou sozinha, sem ele. Mas, no momento em que ela encontrou os olhos do pai, todo o ressentimento desapareceu em um instante. Pai! Antes que percebesse, suas pernas se moveram sozinhas e ela correu em direção ao pai. Estendendo as mãos, ela o abraçou fortemente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sentia o calor familiar que não experimentava há muito tempo. Ela realmente sentia falta disso. Emma! O abraço, no entanto, não durou muito, pois o pai a afastou. Levantando a cabeça e encarando o pai, ela percebeu que o humor dele estava estranho. O que há de errado? Ela perguntou, preocupada que tivesse feito algo errado. Felizmente, as próximas palavras dele dissiparam todas as suas preocupações. Sinto muito, Emma, ouvi tudo sobre o que aconteceu com você e sobre o que Jasper fez. Fazendo uma pausa, Oliver mordeu os lábios com força. Tentando se manter composto. Respirando fundo, ele encarou Emma nos olhos. Emma, não tenho muito tempo, então ouça com atenção. Enquanto falava, sua voz continha uma solenidade sem precedentes, fazendo com que Emma rapidamente recuperasse a compostura e acenasse com a cabeça. A razão pela qual não consegui te ver assim que cheguei aqui foi porque estava prestando atenção em Jasper. Tio. Sim. Oliver acenou com a cabeça. Como você já sabe, Jasper me odeia. Isso é algo que vem desde a nossa infância, quando ele sempre tentava me causar problemas. Emma acenou com a cabeça em concordância. Ela já sabia sobre a relação entre os dois. O ódio que Jasper tinha pelo pai dela era algo que quase todos na casa conheciam. Olhando para baixo, Oliver encarou seu relógio. Enfim, voltando ao assunto. Resumindo, passei meu tempo observando de perto Jasper e sei com certeza que ele está tentando fazer algo com você. Você provavelmente sentiu isso também, certo? Sim. Emma acenou com a cabeça. Desde que chegou a Isanor, ela sentia que seu tio estava planejando algo. Ela apenas não conseguia entender o que era. Encarando a filha, Oliver continuou. Depois de tentar descobrir o que ele estava planejando e investigá-lo mais a fundo, descobri algo.
Ele está trabalhando em conjunto com o chefe da família Parker, Michelle Parker. Os dentes de Oliver se cerraram ao pronunciar essas palavras. A família Parker tinha uma relação terrível com a família Rothschild. Na verdade, poderia-se dizer que se odiavam. Para Jasper se aliar a eles, Oliver sabia que o futuro da família estava em perigo. Jasper estava essencialmente se aliando a uma família de cobras. Assim que Jasper baixasse a guarda, toda a família Rothschild poderia ser engolida por eles. Depois de descobrir que eles se aliaram à família Parker e de investigar a questão ainda mais a fundo, percebi que eles pretendem agir em breve. Provavelmente no meio da conferência, dependendo dos resultados. Um frio percorreu a sala enquanto Oliver pronunciava as últimas palavras. Uma raiva sem precedentes brotava de dentro dele ao pensar no que sua filha estava passando. Olhando para Emma, Oliver levantou a mão e acariciou a cabeça dela. Ele podia ver em seus olhos que ela estava preocupada. Não se preocupe. Agora que estou aqui, não deixarei nada acontecer com você. Já conversei com Ren sobre o assunto e elaboramos um plano. Ren. Surpresa apareceu no rosto de Emma ao ouvir suas últimas palavras. Você conhece o Ren? Ah, certo. O rosto de Oliver ficou um pouco contraído. Ele percebeu que tinha cometido um pequeno deslize. Olhando para a filha, que o encarava com olhos questionadores, ele suspirou. Bem, sim, eu conheço. Na verdade, passei mais de um ano com ele. Mais de um ano. Sim. Em Enlou, a capital do domínio dos anões. Oh! Emma acenou com a cabeça. Ela já sabia, através de Kevin, que o pai tinha estado no domínio dos anões. No entanto, o que não sabia era que Ren também estava lá com ele. Olhando para o relógio mais uma vez, Oliver continuou, tentando desviar o assunto de Ren. Conhecendo bem Ren, ele não queria que ele ficasse perto dela. Ela poderia acabar se corrompendo por causa dele. Chega de Ren. Você já ouviu, ele está, bem, ele está ok, só um pouco perturbado. Deve melhorar logo. Oliver olhou para o relógio mais uma vez. A urgência preenchia seu rosto. Não posso te segurar por mais tempo, ou Jasper começará a suspeitar. Entrarei em contato assim que souber mais sobre a situação e te direi o que você deve fazer. Ok. Emma acenou com a cabeça, sinalizando que entendia. Oliver sorriu em resposta. Incluindo-se para frente, ele beijou suavemente a testa dela. Com um sorriso no rosto, ele murmurou. Vamos nos reencontrar assim que tudo isso acabar. Antes que Emma pudesse dizer mais alguma coisa, Oliver já havia desaparecido de sua vista. Com os olhos fixos na área onde ele costumava estar, Emma suspirou antes de se virar e sair. Ao sair, seu rosto se relaxou. Com o pai de volta, parecia que o peso que a oprimia havia desaparecido. Árvores imensas se erguiam na floresta sombria enquanto o solo úmido cobria o chão. Uma atmosfera perigosa envolvia os arredores enquanto dois grupos se encaravam. Entre os dois grupos, duas figuras se destacavam. Com suas auras poderosas completamente sobrepondo as auras das outras pessoas presentes, uma figura encapuzada e uma figura jovem se encaravam com intensidade. Oliver Rothschild. A figura encapuzada murmurou. Sua voz fria e impassível estava repleta de intenção assassina. Levantando a cabeça e encarando, Oliver disse, sem se preocupar. Não há sentido em esconder seu rosto, Michelle. Eu sei que é você. Colocando ambas as mãos no capuz e puxando para baixo, um homem loiro de olhos azuis apareceu à vista de todos. Suas características eram semelhantes às de Fabian, seu filho, e alguém que quase todos presentes conheciam. Como você soube? Ele perguntou, sua voz profunda pairando no ar por alguns segundos. Em resposta à sua pergunta, Oliver sorriu. Você está perguntando como eu soube que você estava planejando vir? Michelle permaneceu em silêncio, mas Oliver interpretou isso como um aceno silencioso de aprovação e continuou. Vocês foram descuidados demais. Oliver balançou a cabeça. Traços de desapontamento brilharam em seus olhos. Ao lado de Emma, Oliver a acariciou nas costas. Ela foi quem percebeu que algo estava errado e me chamou. A única razão pela qual ela está aqui é porque eu disse para ela levar vocês até aqui. De fato, Emma não era tão tola a ponto de seguir o conselho de um estranho. Ela apenas havia fingido estar perdida antes. Michelle também pareceu perceber isso, pois um silêncio mortal e gelado envolveu os arredores. Encarando Oliver à sua frente, o ar ao redor de Michelle esfriou à medida que a mana ao seu redor congelou completamente. Levantando a mão, ele a fechou.
Sim. 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 Com seu movimento, o chão sob todos tremeu incontrolavelmente e uma força tremenda repentinamente atingiu Oliver de todos os lados. O ataque de Michial foi como um sinal. Um sinal que significava o início da batalha. Com suas armas prontas e os olhos fixos nas figuras encapuzadas que se aproximavam, todos assumiram posições de combate. Residência de An Yufei. Vê você! Com uma expressão de espanto no rosto, An Yufei se levantou em choque e apontou o dedo em minha direção. Você não deveria estar morto. Sim, eu estou. Metade da frase, franzindo a testa, olhei para ele. Você me reconhece. Seria uma mentira dizer que não estava surpreso. Era preciso dizer que eu não tinha interagido uma única vez com An Yufei durante o lock. Para que ele me reconhecesse instantaneamente, eu estava bastante surpreso. Com os olhos fixos em mim, An Yufei acenou com a cabeça. Sim, eu te reconheço. Morreu no primeiro ano do lock e herdeiro do estilo Cake. Ah, certo, tem isso. Eu quase havia esquecido o fato de que revelei o estilo Cake ao público. Não é à toa que ele conseguiu me reconhecer tão rapidamente. Bem, já que você me reconhece, isso facilita as coisas. Reclinando-me na cadeira, revisei os detalhes do contrato mais uma vez. Não quero prolongar as coisas mais do que o necessário. A proposta é a seguinte: vou te dar um manual de espadas 5 estrelas. Não é o estilo Cake. Vendo seus olhos cheios de esperança, rapidamente o desanimei. Eu não ia dar o estilo Cake para mais ninguém. Essa era minha arte da espada, e só minha. Quanto mais pessoas soubessem sobre isso, mais evidentes se tornariam suas fraquezas. Eu sei que as circunstâncias na sua clã não são boas e também sei que, se eu te der a arte da espada, seu clã terá um grande aumento de força, talvez até supere os 4 outros clãs. An Yufei engoliu em seco ao ouvir minhas palavras. Mesmo percebendo isso, decidi não comentar e continuei. Sobre o contrato de 5 anos, bem, é meio óbvio que os valores das duas coisas não são exatamente equivalentes. Se eu te der o manual, em troca disso, eu estaria tendo um prejuízo, e eu não gosto de perder. Na verdade, eu detestava a ideia de perder. Talvez no passado, eu conseguisse suportar 1 ou 2 derrotas, mas agora, não suportava a ideia de perder. Por isso, estava planejando ir com tudo neste torneio, apesar de não estar nem perto de ser o mais forte. Levantando a cabeça e encarando An Yufei, cujo rosto estava cheio de dúvidas, continuei. Eu sei que você está apreensivo sobre a ideia de se juntar a mim por 5 anos, mas nunca disse que você tem que se juntar imediatamente. Na verdade, você não precisa se juntar se realmente não quiser. An Yufei tinha muito potencial. Talvez até mais do que algumas pessoas no meu grupo. Seria uma pena deixá-lo ir, mas eu sabia que não podia ter ninguém no meu grupo contra sua vontade. Pegue Angélica como exemplo. Embora ela fizesse parte do meu grupo e estivesse sob um contrato de 5 anos, ela estava fazendo isso de bom grado. Manter alguém que não queria estar no grupo simplesmente não era ideal quando se tenta formar uma sinergia entre os membros. Na verdade, isso poderia até se provar prejudicial. Você pode primeiro conhecer os outros antes de decidir se junta ou não. Se você realmente for contra a ideia, podemos mudar o acordo para outra coisa, mas isso seria um grande desperdício. Encarando An Yufei diretamente nos olhos, perguntei. Então, o que você acha? Com uma profunda franzida na testa, An Yufei não disse uma única palavra por cerca de 1 minuto. Secretamente, fiquei aliviado ao ver isso. Como ele não me rejeitou imediatamente, isso significava que a proposta o havia tentado de alguma forma. Recordando algo, acrescentei. Ah, certo. Quase esqueci de dizer isso. Tenha em mente que, se você se juntar ao meu grupo, não vou impedir você de fazer nada relacionado ao clã. Todos são livres para fazer o que quiserem. Claro, isso sob a condição de que vocês ouçam o que eu digo quando a situação exigir. Assim que minhas palavras se apagaram, levantando-se, An Yufei olhou diretamente para mim e estendeu a mão. Ainda não vou aceitar a oferta. Quero primeiro entender que tipo de pessoa você é. Isso é aceitável para você? Minhas sobrancelhas se ergueram ao ouvir suas palavras, mas logo um sorriso surgiu em meu rosto. Não tenho problema com isso. Levantando-me, apertei sua mão. Assim, estava um passo mais perto de recrutar meu mais novo membro. An Yufei. Capítulo 413. Incidente 5. The Author's POV. Uau! Deixando escapar um bocejo, me afastei do apartamento de An Yufei. Ainda não vou aceitar a oferta.
Quero primeiro entender que tipo de pessoa você é. Tudo bem para você? Foi isso que ele me disse. Em resumo, ele não aceitou nem rejeitou minha proposta, mas adiou a resposta. Para ser sincero, isso me convenceu também. De qualquer forma, levaria um tempo para eu reunir o estilo gravar. Eu não estava com pressa. Com a cabeça baixa, olhei para o meu relógio, e um alarme surgiu em meus olhos. Droga, eu provavelmente deveria me juntar aos outros antes que eles fiquem muito irritados. Quando percebi, já tinha passado quase meia hora conversando com a Yufei. Se não me engano, Vaila me disse antes que hoje era o dia em que ele iria resolver os problemas familiares. Isso era algo que ele vinha planejando desde que chegou aqui. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu ajudei a elaborar o plano. Demorei um tempo para convencê-lo de que Jasper definitivamente exploraria a ingenuidade de Emma para atraí-la a algum lugar desconhecido. Ainda bem que ele me ouviu. Enquanto caminhava, de repente tive um pensamento. Agora, a luta já deve ter começado. Se eles descobrirem que eu sabia que isso ia acontecer e que não fui deliberadamente porque tinha outras coisas para fazer. Um frio percorreu minha espinha. Sim, eu preciso ir. Com a cabeça baixa e olhando para o mapa do lugar, rapidamente acelerei o passo. Bum! Uma poderosa explosão de energia ressoou no ar enquanto Michial atacava Vaila. Para evitar qualquer fogo amigo, os dois se afastaram dos outros. Sem se importar com a explosão, o corpo agachado de Kevin estava tenso enquanto seus olhos se fixavam em uma das figuras encapuzadas diante dele. A classificação do indivíduo era um posto bem mais alto que o dele. Ao lado dele, estavam outros dois indivíduos, cada um com classificação. Uma pesada solenidade pairou sobre o campo, enquanto os dois grupos se encaravam. Judiciando pela estrutura corporal das figuras encapuzadas, Kevin percebeu que provavelmente eram todos homens. Virando um pouco a cabeça, Kevin olhou para Emma. Emma, como seu pai disse que já sabia que eles estavam vindo, por que ele não levou em conta que o inimigo diante de nós é mais forte? Os outros rangos eram aceitáveis. No entanto, o indivíduo de classificação não era alguém que Kevin pudesse derrotar sem sofrer ferimentos graves. Claro, ele não estava totalmente preocupado com isso, mas o fato de terem que lidar com um de classificação e dois de rangos o deixou perplexo. Ele tinha tanta confiança assim em sua força. Ouvindo as palavras de Kevin, Emma franziu a testa antes de murmurar suavemente. Ele disse que já havia calculado tudo perfeitamente, não sabia que ele cometeria um erro assim também. A voz dela era suave, mas todos ouviram. Instantaneamente, a atmosfera se tornou mais sombria. Bang! Um estrondo alto interrompeu os pensamentos de todos, enquanto o indivíduo de classificação finalmente fez seu movimento. Seguindo a figura encapuzada, vieram os outros dois indivíduos. SCH! 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 Melissa foi a primeira a reagir, lançando 3 cartas mágicas azul pálido no ar. 3 grandes barreiras de gelo se ergueram na frente de todos. Crash! Mas as barreiras eram, infelizmente, muito fracas. Como se fossem feitas de vidro, as barreiras de gelo se despedaçaram. Felizmente, a intenção por trás da criação das barreiras era dar tempo suficiente para que todos se afastassem. Tirando sua espada, Kevin segurou-a firmemente. Olhando para onde os outros estavam, Kevin ordenou: Emma, Amanda e Melissa, vocês 3 foquem nos indivíduos de classificação. Virando a cabeça, seus olhos se encontraram com os de Jin. Nós lidamos com o indivíduo de classificação. Conhecendo bem as capacidades de todos, Kevin sabia que essa era a formação ideal para garantir a vitória. Ouvindo suas ordens, todos acenaram com a cabeça. Inclusive Jin, que silenciosamente se misturou às sombras. Bom. A luz vermelha de mana girou ao redor da espada de Kevin enquanto ele cortava violentamente na direção das figuras encapuzadas. Encolhendo o punho, a figura de classificação socou para frente, e seu punho encontrou a espada de Kevin. Tump! Com um suave tump, o corpo de Kevin foi arrastado para trás, conseguindo se estabilizar apenas após dar alguns passos. A diferença de força ficou clara desde o primeiro confronto. Ignorando a dor ardente em sua mão, Kevin assumiu uma posição e cortou. Enquanto cortava, sua espada se moveu em um ângulo horizontal, enquanto toda a mana em seu corpo irrompia e fluía para sua espada. Primeiro movimento. Kevin gritou enquanto sua espada mais uma vez se encontrava com o punho da figura encapuzada. Clank! Um som metálico surdo ecoou enquanto a mão de Kevin era jogada para trás. O poder por trás do ataque claramente não era suficiente para causar danos significativos à figura diante dele. No entanto,
Kevin não se desanimou. Segundo movimento. Com outro grito baixo, ele cortou novamente. Desta vez, o tom vermelho envolvendo sua espada se tornou visivelmente mais brilhante. Clank! Mais uma vez, o resultado foi o mesmo. No entanto, havia uma leve diferença desta vez, já que seu ataque se tornou mais poderoso e rápido. Claro, Kevin não se importou nem um pouco com isso enquanto cortava mais uma vez. Terceiro movimento. Kevin cortou novamente, e no momento em que o fez, um belo arco branco se desenhou no ar. O arco era tão bonito que parecia que ele estava desenhando no ar. O brilho vermelho envolvendo sua espada se tornava ainda mais intenso. Clank! Infelizmente, o ataque mais uma vez parecia inútil, já que a figura encapuzada bloqueou o ataque sem esforço. Após o bloqueio, uma poderosa onda de mana irrompeu de seu corpo enquanto ele olhava na direção de Kevin. Ficou claro que a figura encapuzada havia percebido que algo estava errado com os ataques de Kevin. Pressionando o pé no chão, assim que a figura encapuzada estava prestes a atacar Kevin, ele de repente sentiu algo e se agachou. SCH. Materializando-se acima de sua cabeça, uma adaga afiada cortou o ar horizontalmente. A velocidade da adaga não era brincadeira, e Kevin teve dificuldade em acompanhar seu movimento. Tud. Pousando no chão com um suave tud, Jin olhou friamente para a figura encapuzada diante dele. Uma extrema solenidade obscureceu seu rosto. Levantando a cabeça e olhando para Kevin, Jin murmurou: "Vou te dar tempo." Após suas palavras, sua figura rapidamente se derreteu nas sombras. Observando na direção para onde Jin desapareceu, Kevin respirou fundo antes de levantar novamente sua espada. O quarto movimento. Uma pressão ainda mais poderosa escapou da ponta de sua espada enquanto ele cortava para baixo. Já tendo se recuperado, a figura encapuzada parecia extremamente irritada, e sua aura disparou. Um vento pressurizado saiu de seu corpo, fazendo a grama próxima se dobrar em um ângulo de 45 graus. Pressionando o pé no chão, seu corpo de repente apareceu diante de Kevin. Seu movimento foi tão rápido que Kevin não pôde reagir. Encolhendo o punho firmemente, a figura encapuzada socou para frente. Olhando para o punho que se aproximava, Kevin permaneceu calmo. Na verdade, não havia um pingo de ansiedade em seu corpo. SCH. Bem antes do punho estar prestes a acertar o rosto de Kevin, Jin apareceu novamente ao lado da figura encapuzada. Com um movimento relâmpago, sua adaga visou a nuca da figura encapuzada. Sensibilizado pela emboscada, o punho da figura encapuzada parou. Torcendo o pé, ele inclinou o torso e chutou para fora. O chute não era um chute simples. Com feixes de mana girando ao seu redor, o chute atravessou o ar e atingiu brutalmente a direção de Jin. Ainda no ar, era quase impossível para Jin bloquear tal ataque. No entanto, ele, assim como Kevin, não se preocupou. Shin. Vindo em seu auxílio, Kevin rapidamente cortou para baixo enquanto uma força tremenda pressionava a figura encapuzada. Sensibilizado pelo ataque repentino, o chute da figura encapuzada desacelerou um pouco enquanto ele levantava a mão para bloquear o ataque de Kevin. Essa distração provou ser crucial, pois Jin aproveitou essa oportunidade para mais uma vez se derreter nas sombras. Está funcionando. Um sorriso surgiu no rosto de Kevin enquanto ele olhava para a figura de Jin desaparecendo. Apesar de suas diferenças, Kevin e Jin trabalhavam extremamente bem juntos. Tendo treinado juntos por 2 anos, seu trabalho em equipe era perfeito, pois entendiam os estilos de luta um do outro perfeitamente. Foi por causa de sua coordenação perfeita que conseguiram lutar de igual para igual contra um indivíduo de classificação. Claro, isso só funcionava quando ambos estavam dando o melhor de si. No combate contra Ren, não muito tempo atrás, eles tentaram replicar esse método, mas foi em vão, pois o estilo de Ren contra-atacou completamente o estilo rápido de Jin, fazendo com que a cooperação deles desmoronasse antes mesmo de começar. Percebendo a figura de Jin desaparecendo, a figura encapuzada finalmente falou. Sua voz era estranhamente sombria e cheia de raiva. "Eu vou te matar." Mais uma vez, encolhendo os dedos em um punho, a figura encapuzada socou para frente enquanto um estrondo sônico ecoava. Bang! Quinto movimento. Mas uma cena semelhante ocorreu. Assim que o punho estava prestes a conectar, Jin aparecia e os dois criavam uma abertura um para o outro. Jin também às vezes fingia seus ataques, confundindo a figura encapuzada. Sexto movimento. Oitavo movimento. 12º movimento. 29º movimento. Com cada um dos golpes de Kevin,
Sua figura se tornava cada vez mais hipnotizante à medida que a velocidade de seus ataques e o poder aumentavam drasticamente. Não demorou muito para ele alcançar o 29º movimento, e agora estava em pé de igualdade com a figura encapuzada em termos de velocidade e poder, para seu horror. Clank! Mais uma vez encontrando a espada de Kevin com seu punho, para seu absoluto espanto, a figura encapuzada foi repentinamente empurrada um passo para trás. Jin! Isso não passou despercebido por Kevin, que rapidamente gritou o nome de Jin e levantou sua espada no ar. Um suor pesado escorreu pelo seu rosto enquanto um poderoso brilho girava ao redor de sua espada. Sensibilizado pelo perigo, a figura encapuzada reciprocou liberando toda sua energia para fora. No entanto, antes que pudesse agir, Jin apareceu do nada. Vendo Jin, um sorriso sinistro surgiu sob o capuz da figura enquanto ele gritava: "Peguei você!" Desta vez ele estava preparado. Submetido aos ataques constantes de Jin, ele já havia conseguido decifrar um pouco os padrões de ataque de Jin. Portanto, rapidamente socou para o lado direito. Após o soco, seu punho se conectou com algo sólido. Bang! Sim! Sentindo que seu punho havia conectado com algo sólido, a figura encapuzada gritou de alegria. Oh! No entanto, a alegria não durou muito. Ao ver seu punho penetrar na figura de Jin, ele de repente percebeu que não havia sangue saindo dele. Algo estava errado. Infelizmente, a percepção veio tarde demais, pois sentiu uma poderosa energia vindo na direção de Kevin. Virando a cabeça, seu rosto se cobriu de horror ao ver a mana ao redor aumentar e fluir para o corpo de Kevin. Suas roupas balançavam como loucas enquanto uma luz vermelha de mana emanava de seu corpo, cobrindo toda a espada de cima a baixo. Baixando a cabeça e olhando para a figura encapuzada, Kevin murmurou: 30º movimento. Dando um passo à frente, Kevin cortou e o chão sob ele tremeu violentamente. No momento em que cortou, o ar à frente de sua espada se rasgou enquanto uma força avassaladora irrompia. Impossível! A figura encapuzada gritou de espanto enquanto olhava para o ataque que se aproximava. Como alguém apenas de classificação poderia fazer um movimento desses? O ataque de Kevin não era mais fraco do que o de um indivíduo de classificação. Bang! A figura encapuzada queria reagir, no entanto, antes que percebesse, seu corpo foi lançado para trás como um projétil, enquanto ele cuspia bocados de sangue fresco e uma cicatriz aterrorizante se formava na lateral de seu corpo. KHH! Levantando a cabeça e ignorando seus ferimentos, ele se arrastou para cima, na esperança de fugir. No entanto, antes que pudesse se mover, um sutil clique soou e seu corpo congelou. Clique! A última coisa que a figura encapuzada viu antes de perder a consciência foi um jovem de cabelo preto com 2 olhos azul escuros. Com as mãos nos joelhos, ele lançou um breve olhar em sua direção antes de murmurar: "Aia, aia! Eu não estou atrasado, certo?" Capítulo 414, Incidente 6. The Author's POV. Depois de correr até aqui, estava sem fôlego. Assim, coloquei ambas as mãos nos joelhos e tentei recuperar o fôlego. Tudo. Com um suave baque, um corpo caiu ao meu lado. Ao levantar a cabeça, meus olhos se encontraram com os de Jin e Kevin. Aia, aia! Não cheguei tarde, cheguei. Não recebi resposta. Um pouco rude, se eu tivesse que dizer. Então, vocês estão bem ou não? Perguntei novamente. Desta vez, Kevin finalmente se moveu. Caminhando lentamente em direção ao cadáver ao meu lado, ele se agachou e colocou os dedos em seu pescoço. Ele checou o pulso. Ele está morto. Ele murmurou. Erguendo a cabeça e olhando na minha direção, ele cuspiu com raiva. Ótimo trabalho chegando aqui bem quando o serviço já estava terminado. O quê? Minha cabeça se inclinou para trás. Fiquei um pouco confuso com sua explosão repentina de raiva. No entanto, antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Jin se aproximou de Kevin e também olhou para o corpo do homem que eu havia derrubado. Obrigado por assumir o crédito pelo trabalho de outra pessoa. Sobre o que os dois estavam falando, balançando a cabeça, Kevin se levantou. Seja como for, não é realmente sua culpa. Você provavelmente não tinha ideia do que estava acontecendo. Isso. Com um rosto impassível, respondi com um leve aceno. Eu acabei de terminar meu trabalho e estava indo encontrar vocês, mas justo quando estava prestes a chegar, encontrei a barreira. Fiquei muito chocado ao encontrar vocês nessa situação. Preciso admitir. Neste ponto, eu estava muito bom em enrolar. Certo.
Virando a cabeça, Kevin olhou na direção de onde estavam os outros. Bang! No momento certo, um corpo despencou contra uma das árvores. Shiu! O que se seguiu foi uma luz rápida e feroz que rapidamente se cravou na figura, enquanto o sangue espirrava por toda parte. Sem precisar olhar, todos podiam dizer que ele estava morto. Estando a algumas centenas de metros de distância da figura estava Amanda, que estava com os pés fincados no chão e seu arco solto nas mãos. Ao lado dela estava Emma, que tinha ambas as suas espadas curtas desembainhadas. Bang! Com outro estrondo, a última figura encapuzada caiu pesadamente no chão. Os responsáveis por isso foram Arnold e Troy, que, com a ajuda de Melissa, conseguiram lidar rapidamente com ele. Olhando na direção de onde as figuras encapuzadas estavam, justo quando eu estava prestes a verificar suas identidades, Kevin me agarrou pelo ombro e apontou seu dedo para meu rosto. Hein, seu rosto. Ah, certo. Foi então que percebi que não estava usando uma máscara. Para economizar mana, corri sem máscara. Deixe-me colocar de volta. Retirando minha máscara, antes que os outros descobrissem minha identidade, coloquei a máscara no rosto e minha aparência rapidamente se transformou. Sentindo minha estrutura facial mudar, bati palmas de satisfação. Melhor. Onde você esteve? Foi então que ouvi a voz de Emma vindo à distância. Aproximando-se de mim, ela lançou um olhar para Kevin para se certificar de que ele estava bem antes de voltar sua atenção para mim. Você perdeu muita coisa. Eu realmente perdi. Bom. Nem bem minhas palavras se apagaram, uma explosão aterrorizante se espalhou pelo ar. Erguendo a cabeça, pude ver duas figuras lutando no ar. As intensas flutuações de mana vindas de sua luta me fizeram sentir um frio na espinha. Enquanto assistia, ouvi um som fraco vindo do meu lado direito. Papai! Olhando para Emma, eu a tranquilizei. Ele vai ficar bem. O que você quer dizer? Não se preocupe com isso. Seu pai é muito mais forte do que você pensa. Pelo menos mais forte que Michelle Parker. Não apenas Vaillant estava bem posicionado na faixa de classificação, mas sua força também havia visto um grande aumento após os eventos de Enlow. Com Douglas usando a conferência como sua recompensa, Vaillant pôde escolher sua própria recompensa. Com isso, ele conseguiu aumentar sua força consideravelmente. Alguém como Michelle não deveria ser páreo para ele. WH. Boom. E eu fui rapidamente provado certo. Antes que Emma pudesse dizer mais alguma coisa, um estrondo sônico ressoou no ar. Após o estrondo, como uma pipa quebrada, uma figura rapidamente despencou contra o chão, criando uma enorme cratera. Poeira voou por toda parte, cobrindo a visão de todos. KHHH. Embora fraco, consegui ouvir um gemido fraco vindo do meio da cratera. Com o tempo, a poeira foi se assentando e uma figura miserável apareceu deitada no meio da cratera. A figura não era outra senão Michelle Parker. Com a cabeça erguida e olhando para o céu, Michelle encarava para cima, onde uma figura parecia estar levitando no ar. Papai! Emma gritou de alegria ao avistar seu pai no ar. Levantando-se lentamente do chão, Vaillant sorriu para Emma antes de voltar sua atenção para Michelle. O que eu vou fazer com você? Você KGHH. Encarando Vaillant acima dele, Michelle abriu a boca. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, com um movimento de dedos, uma pequena luz brilhou, e a cabeça de Michelle foi jogada para trás, nocauteando-o completamente. Olhando para o Michelle desmaiado, as sobrancelhas de Vaillant se franziram. Então, virando a cabeça, seus olhos se encontraram com os meus. No momento em que nossos olhares se cruzaram, imediatamente balancei a cabeça enquanto gesticulava. Não olhe para mim e não fale comigo. Não nos conhecemos. Mas parecia que Vaillant não conseguiu entender o que eu estava tentando dizer, pois ele perguntou: o que você acha que eu deveria fazer? No momento em que suas palavras se apagaram, todos voltaram sua atenção para mim. Meu rosto congelou. Levantando a cabeça para olhar para a lua, fingi ignorância. Não sei do que você está falando. Eu apenas cheguei aqui. Você apenas chegou aqui. O rosto de Vaillant ficou estranho. Você não foi quem me disse para atraí-los. Um frio intenso percorreu meu corpo ao sentir os olhares de todos se voltando para mim. Bem, droga. O primeiro a se mover foi Kevin, que inclinou a cabeça para o lado para ter uma visão melhor do meu rosto. Desculpe, mas você está dizendo que ele sabia sobre tudo isso o tempo todo. Confuso, Vaillant acenou com a cabeça. Sim.
Ele foi quem sugeriu atrair eles usando sua própria armadilha e se livrar deles de uma vez. É mesmo? Um olhar de quem sabia de tudo apareceu no rosto de Kevin, enquanto um sorriso surgia em seus lábios. Parecia que ele não era o único a entender o que estava acontecendo, pois, além de Troy e Arnold, os olhos de todos os presentes estavam gelados. Enrugando meus dedos em um punho e levando-o ao rosto, eu tosse levemente. Bem, não vamos nos prender aos detalhes. Então voltei minha atenção para Michial. Vamos resolver a questão de como devemos lidar com ele. Obviamente, Kevin conseguiu ver através do que eu estava tentando fazer, pois ele disse: Isso não acabou, Ren. É. Ignorando Kevin e agachando-me, olhei para Michial. Pensando por um momento, suspirei. Voltando minha atenção para Arnold e Troy, franzi a testa. Devo, ou não devo? Depois de um tempo, balancei a cabeça. Não vale a pena. Levantando-me novamente, caminhei em direção a eles, para sua confusão. O que está acontecendo? Tem algo errado. Não tem nada errado. Colocando o sorriso mais amigável que consegui, coloquei minha mão sobre suas cabeças e as bati uma contra a outra com toda a força. Bang! Com um grande estrondo, as cabeças de Arnold e Troy colidiram, fazendo com que ambos caíssem instantaneamente no chão, desmaiados. Ren! O que você está fazendo? Todos ficaram instantaneamente assustados com minhas ações. Especialmente Jin, que me lançou um olhar fulminante. Levantando as mãos inocentemente no ar, disse calmamente: Desculpe, eu precisei fazer isso. Colocando a mão no rosto, rapidamente retirei minha máscara e a apontei. Como vocês podem ver, eu não confio o suficiente neles para que saibam minha identidade ainda. Com minhas palavras, todos imediatamente entenderam por que eu fiz o que fiz. Você realmente precisava ser tão duro. Kevin murmurou suavemente do lado. Olhando para ele, acenei a cabeça repetidamente. Sim, eu precisava. Embora eu já tivesse me vingado de Arnold muito tempo atrás, isso não significava que eu ainda não estava irritado com o que ele me fez naquela época. Minha mesquinhez estava em um nível totalmente diferente. Bem, isso e o fato de que eu não confiava Troy nem um pouco. No romance, ele deveria ter virado contra Jin e se tornado um vilão. O fato de ele não ser mostrava que ele havia mudado, mas isso não significava que eu confiava nele. Isso era uma questão de precaução. Mais uma vez ignorando Kevin, dirigi-me a Michial. Agachando-me, estendi a mão e a coloquei sobre seu rosto. Um brilho azul imediatamente envolveu os arredores. E pronto! Então joguei a máscara para Vailan, que rapidamente a pegou com as duas mãos. Use isso. Obrigado. Inclinando a cabeça e olhando para Michial, Vailan perguntou: O que devemos fazer com ele? Como ele é alguém importante, devemos entregá-lo a... Enquanto Kevin falava, estendi a mão para o pescoço de Michial e o apertei com força. Craque! O som de ossos se quebrando ressoou pela floresta enquanto os rostos de todos congelaram. Especialmente Kevin, que teve dificuldade em processar o que havia acontecido. Não me importando com suas reações, levantei-me e olhei cuidadosamente para Michial, que agora estava morto. Então é assim que se sente matar um indivíduo classificado. É como matar qualquer outra pessoa comum. Não que eu esperasse que fosse diferente. Vê você. Me tirando de meus pensamentos, o rosto chocado de Kevin olhava de mim para o cadáver repetidamente. Ah, certo. Eu esqueci como ele era. Andando até Kevin, bati em seu ombro. Kevin, você se lembra da vez em que estávamos em Oloberg e um monte de assassinos de repente nos atacou? Minha pergunta foi tão aleatória e abrupta que Kevin acenou com a cabeça inconscientemente. Sim. Baixando a cabeça e olhando para Michial, eu disse suavemente: Ele foi quem ordenou o ataque. Minha voz estava baixa, no entanto, todos ao meu redor conseguiram ouvir o que eu disse e seus olhos se arregalaram. Um silêncio pesado pairou sobre a floresta. É verdade. Quebrando o silêncio, Kevin olhou na direção de Michial. Sua preocupação anterior havia desaparecido completamente. Sim, é verdade. Eu não mentiria sobre algo assim. Entendi. Kevin respirou fundo. Observando-o, franzi a testa. Kevin, você é muito mole. O quê? Olhando na direção de Michial, estalei os dedos. No momento em que estalei os dedos, uma chama tremenda surgiu, envolvendo completamente o corpo de Michial,
assustando todos, exceto Vayla. Vendo suas reações, balancei a cabeça. Não apenas você, Kevin, mas todos aqui. Vocês estão muito macios. Minhas palavras instantaneamente atraíram a atenção de todos os presentes. Sem me importar, continuei. Não consigo acreditar que vocês até pensaram em poupá-lo. Isso me deixou perplexo. Não muito tempo atrás, esse cara aqui estava tentando matar todos os presentes. O fato de estarem chocados com minhas ações mostrou que eles precisavam mudar suas mentalidades. Bem, todos, exceto Melissa. Ela foi a única que não mostrou uma reação particular. No final das contas, ela era alguém que queria nada mais do que ver o mundo inteiro arder diante de seus olhos, então era compreensível. De qualquer forma, eles precisavam aprender a sempre matar seus inimigos. Especialmente Kevin. Eu conhecia muito bem seus princípios. Ele não gostava de matar um oponente quando ele já estava vencido, mas essa mentalidade não era mais algo que ele podia se permitir ter. Ele não estava mais no lock. Ele precisava mudar. O que você está tá? Cale a boca e me ouça. Eu olhei bem nos olhos de Kevin antes de me voltar para os outros. Vocês também. Estendendo a mão e apontando para o corpo em chamas de Michial, continuei. Mesmo que ele já estivesse incapacitado, deixar alguém que tentou te prejudicar ir embora não vale a pena, a menos que você esteja planejando fazer algo com ele depois. Acredite, pela minha experiência, esse tipo de pessoa só voltará para você de uma maneira mais irritante. Aprendi esse fato da maneira mais difícil. Só de pensar em Everblood e Matthew me fez sentir raiva subindo dentro de mim. Se eu os tivesse matado antes, não teria tido tantos problemas quanto tive no passado. Bem, eu poderia não ter feito nada em relação a Everblood, pois só o vi de volta na masmorra, mas em relação a Matthew, eu poderia tê-lo matado muito antes. Felizmente, acabei matando, ou as coisas teriam ficado mais complicadas. Certo, acho que já falei o suficiente. Retirando um elástico de cabelo, prendi meu cabelo para trás antes de me virar e esfregar a barriga. Estou com fome, vamos embora. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, saí da área. Claro, enquanto saía, coloquei uma máscara de pele. Capítulo 415. Batalhas 1. The Author's POV. Fui duro demais. Pensei enquanto meus pés paravam de repente e olhei para trás, onde os outros estavam. Relembrando as palavras que disse a Kevin e aos outros, pensei que talvez eu tivesse sido um pouco severo com eles. Mas, ao pensar em como se comportaram após minhas ações, não me arrependi do que disse nem um pouco. Se o que falei os ajudou a perceber sua mentalidade, que assim seja. Eles poderiam pensar o que quisessem sobre mim. No final das contas, o que importava era que eles se tornassem fortes. Fortes o suficiente para derrotar o Rei Demônio. Respirando fundo, apoiei meu corpo contra a árvore e esperei os outros chegarem. Felizmente, não precisei esperar muito, pois Amanda foi a primeira a chegar. Andando sob a luz da lua, Amanda segurava seu arco com a mão direita. Seu fino cabelo preto caía sobre os ombros, enquanto a luz da lua brilhava atrás dela, acentuando seus traços delicados. A cena bonita era como uma pintura. Sorrindo para ela, abri a boca e perguntei: "Vocês terminaram de arrumar suas coisas?" MHM. Com um simples aceno, ela me cumprimentou. Mas, assim que acenou, sua cabeça inclinou um pouco e suas sobrancelhas delicadas se franziram. Notando a mudança em sua expressão, perguntei: "O que foi?" "Seu rosto." Ela disse de forma direta. Minha sobrancelha se levantou com sua resposta inesperada. "Tem algo errado com meu rosto." Tocando meu rosto com ambas as mãos, não encontrei nada de errado. Olhando para mim a alguns passos de distância, Amanda suspirou e deu um passo à frente. Antes que eu pudesse perceber, ela estava a poucos centímetros de mim. Levantando as mãos, colocou-as em meu rosto, apertando suavemente minhas bochechas. "O que você tá fazendo?" Fiquei instantaneamente surpreso com suas ações. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Amanda colocou o dedo nos lábios. "SHHH. O que você quer dizer com SHHH?" Eu pensei internamente, enquanto o rosto de Amanda estava a poucos centímetros do meu. Sem querer, meu coração acelerou um pouco. Comparado ao passado, Amanda só havia ficado mais bonita, e agora que estava quase adulta, seus traços estavam ainda mais impressionantes. Isso me deixou sem fôlego. Droga, o que está acontecendo?
Olhando para seu rosto que estava extremamente próximo ao meu, pela primeira vez em um tempo, fiquei sem saber o que fazer, enquanto meus olhos se moviam de um lado para o outro, na esperança de encontrar algo que me ajudasse a sair daquela situação. Mas parecia que eu era o único que se sentia assim, já que a expressão de Amanda permanecia impassível. Pronto! Não demorou muito para Amanda retirar a mão do meu rosto, e eu finalmente pude relaxar. Rápido, recuperei a compostura e toquei meu rosto. Pronto! Pronto com o quê? Eu estava tão confuso que não percebi o que ela estava tentando fazer. MHM. Amanda assentiu. Notando minha confusão, apontou para seu rosto. Você não colocou sua máscara de pele direito. Ah. A realização finalmente me atingiu. Então era sobre a minha máscara. Era porque eu estava com pressa. Não tinha certeza, mas parecia que eu de alguma forma não havia colocado minha máscara corretamente. Ainda assim, minhas sobrancelhas se franziram enquanto olhava para Amanda. Você sabe, em vez de fazer isso, poderia ter apenas me dito e eu teria conseguido consertar sozinha. Um pensamento de repente me atingiu enquanto franzia as sobrancelhas. Ela estava me provocando. Não, Amanda não era o tipo de garota que faria isso. Na verdade, eu realmente não tinha mais certeza. É mesmo? Amanda inclinou a cabeça inocentemente. Pela maneira como ela estava me olhando, não parecia que o que fez foi intencional. Meus olhos se estreitaram em dúvida. Será que ela realmente fez isso sem querer, ou está me provocando? Realmente não consegui discernir. Depois de olhar para ela por mais um segundo, decidi deixar para lá e olhei para a distância, onde podia ver os contornos tênues dos outros se aproximando. Só para ter certeza. Inclinando um pouco a cabeça, tentei espiar na direção de Amanda. Ahá! Foi então que, pelo canto do olho, vi o canto da boca de Amanda se levantar levemente. Minha cabeça se virou rapidamente em sua direção, mas, infelizmente, Amanda foi rápida em reagir e sua expressão voltou rapidamente ao seu jeito sério. Eu vi isso. Viu o quê? TSK. Vendo que ela havia voltado à sua expressão neutra, cliquei a língua. Ela definitivamente fez aquilo de propósito. Falando sobre seu rosto neutro, de repente tive um pensamento enquanto olhava para Amanda. Diga, agora que estou pensando nisso, você já jogou pôquer? Um pouco surpresa com minha pergunta, Amanda não respondeu de imediato. Era claro que ela estava tentando ver se eu estava tentando retaliar ou não. Foi só depois de alguns segundos que ela finalmente respondeu. Ao responder, sua voz estava cheia de cautela. Sim, com a Emma. E qual foi o resultado? Ela me chamou de uma ameaça para a comunidade de pôquer. Tanto assim. MHM. PFTT. Uma risada escapou dos meus lábios enquanto uma cena de Emma fazendo birra com Amanda surgia em minha mente. Parece que encontrei um novo jeito de ganhar dinheiro. Olhando para mim pelo canto dos olhos, os lábios vermelhos de Amanda se abriram ligeiramente enquanto ela perguntava. Por que você perguntou? Só curiosidade. Respondi com um sorriso simples. Seus olhos se estreitaram em dúvida, mas, no final, ela não disse nada. Então era onde vocês estavam. Não demorou muito para que eu ouvisse a voz de Kevin vindo à distância. Demoraram, hein? O que você quer dizer? Você sabe que havia mais 3 corpos para se livrar, certo? Sim, claro. Respondi com um olhar desinteressado. Judando pela forma como ele ainda parecia tranquilo, apesar das palavras que eu disse a ele, parecia que ele levou as minhas palavras a sério. Ou pelo menos, considerou-as. Sorri com isso. Quanto mais forte Kevin se tornasse, mais brilhante seria meu futuro. Dentro de uma residência particular. Ele completou a missão ou não? Jasper caminhava de um lado para o outro no quarto, tentando manter a compostura. No entanto, o mero pensamento de a missão falhar lhe causava uma ansiedade sem fim. Se havia uma chance de se livrar de Emma, era agora. Não havia tempo melhor. Se falhassem na missão, ele nunca realmente seria o líder principal da casa Rothschild, já que ainda havia alguns leais a Oliver. Com sua influência atual, ele poderia facilmente expulsá-los de casa, mas isso reduziria drasticamente as forças da família e ele não podia se dar ao luxo de fazer isso. A única maneira de ele controlar completamente a casa era através da morte de Emma. Maldito seja! Jasper rangia os dentes de raiva. Só o pensamento de Oliver o irritava sem fim. Apesar do fato de que ele havia desaparecido para sabe-se lá onde, ainda assim, criava problemas para ele em todos os lugares.
Veias saltaram em sua testa enquanto pensava sobre os problemas que a influência de Oliver ainda lhe causava até hoje. Pondo a palma da mão sobre a mesa, Jasper olhou para a porta e murmurou: "O que está demorando tanto?" Eliminar um monte de crianças não deveria levar tempo para alguém como ele. Nem mesmo 1 minuto. O que poderia estar demorando tanto? Felizmente, Jasper não teve que esperar muito, pois alguém rapidamente bateu na porta. Knock. Knock. Os olhos de Jasper se iluminaram de alegria ao ouvir o som. Recuperando a compostura e ajeitando as roupas, ele se sentou na cadeira e abriu a boca. Uma voz fria e autoritária ecoou no ar. "Entre." Clank. Uma vez que suas palavras se apagaram, a porta se abriu e uma figura familiar entrou. Sorrindo amplamente, Jasper se levantou e estendeu as mãos em um gesto de abraço. "Michial, estou feliz que você finalmente chegou." Dando uma olhada casual em Jasper, Michial retribuiu o cumprimento com um simples aceno e não disse uma única palavra. Sem se importar com a atitude de Michial, Jasper apontou para a cadeira em frente a ele. "Sente-se, sente-se. Você deve estar cansado da missão." Puxando a cadeira para trás, Michial se sentou e cruzou as pernas. Assim que Michial se acomodou, Jasper fez o mesmo. "Então, a questão está resolvida." Um traço de antecipação e impaciência se escondia na voz de Jasper enquanto ele olhava para Michial. Observando-o em silêncio por alguns segundos, Michial acenou com a cabeça. "Está ótimo." Não conseguindo conter sua empolgação com a notícia, um sorriso brilhante surgiu no rosto de Jasper e ele logo começou a rir. "Ah, maravilhoso, maravilhoso." Michial sorriu com a empolgação de Jasper. "Você está tão feliz que Emma morreu." "Claro que estou." Jasper respondeu. O sorriso em seu rosto ficou ainda maior. "Com ela fora do caminho, agora posso ter controle total da casa. Aqueles velhos bastardos não podem provar que fui eu que me livrei dela, e assim serão forçados a ouvir minhas ordens, é." Antes que pudesse terminar a frase, os olhos de Jasper se abriram de par em par enquanto assistia Michial lentamente colocar a mão em seu rosto. O que aconteceu a seguir fez seu semblante ficar pálido e seu corpo tremer incontrolavelmente. Impossível. Smack. Com um forte estalo, uma máscara de madeira apareceu sobre a mesa enquanto uma figura que tinha um forte parecido com Emma, sua sobrinha, surgiu diante dele. Aquela figura, ele sabia. É claro que sabia, como poderia não saber? Era a mesma figura que ele tentou superar por toda a sua vida. "Ser como?" Com um sorriso no rosto e olhando profundamente nos olhos de Jasper, Oliver respondeu. "Jasper, faz tempo que não nos vemos, não é?" Em um certo quarto. Crash. Os olhos de Aaron estavam vermelhos enquanto ele quebrava tudo no quarto. Levou um longo tempo até que finalmente parasse, ofegante. Seu rosto se contorcia de raiva. Bang! Levantando o punho, Aaron socou um buraco na parede de seu quarto enquanto rosnava entre dentes apertados. "Saia da minha cabeça, caralho!" Seu grito estava cheio de ressentimento e desamparo. Desde aquele dia, Aaron não conseguia dormir. Sua cabeça coçava o tempo todo e aquele rosto o assombrava, ressurgindo em sua mente repetidamente, como se alguém estivesse o perseguindo. Droga, droga, droga. Esfregando o cabelo até ficar bagunçado, o rosto de Aaron se tornou pálido enquanto a parte de trás de sua cabeça começava a coçar mais e mais. Cobrindo o rosto com as mãos, sangue escorreu de sua testa enquanto suas unhas se cravavam em sua pele. Leves recordações da dor que sentiu naquele dia continuavam a aparecer em sua mente, enviando-o para uma espiral agonizante de dor. "Argue!" Ele gritou de agonia enquanto sua respiração se tornava ainda mais pesada. Fechando o punho com força, Aaron cambaleou em direção à sua mesa e olhou a lista de concorrentes da rodada de 64. Rolando pela lista, seus olhos logo pararam em um determinado perfil. Cairo Leon. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Um medo subconsciente surgiu dentro dele ao ver aquele perfil. Nada se sabia sobre ele, exceto o fato de que era humano. Por ter chegado rodada de 64, Aaron naturalmente prestou atenção em todos os perfis, e quando viu Cairo Leon, algo dentro dele coçou. Após observá-lo mais e mais, uma horrível realização lhe ocorreu. E se o que ele experimentou não fosse uma fabricação de seu sonho? Pela forma como interagia com Kevin, Jim e os outros, havia uma possibilidade muito real de que aquele fosse ele. O mero pensamento fez Aaron passar noites sem dormir, enquanto círculos negros se formavam sob seus olhos. Não, não pode ser. Impossível.
Levantando a mão, Aron começou a morder as unhas lentamente. Encolhendo-se no chão, continuou a morder as unhas dos dedos. Eu preciso matá-lo, ele deve morrer, fazer a vida dele miserável por me fazer sofrer tanto. Só depois que ele morrer todos os pesadelos vão parar. Uma voz estranha entrou em sua mente enquanto continuava a morder as unhas. Gradualmente, ideias começaram a se implantar em sua mente enquanto Aron logo começou a morder a pele de suas unhas. Você deve morrer. No início da manhã, um frio suave cobria a cidade de Sanor, fazendo vapor branco sair da boca das pessoas presentes sempre que respiravam. Uau! Esticando meu corpo, soltei um grande bocejo. Após os eventos da noite anterior, todos nós saímos para jantar e voltamos direto para a cama logo em seguida. O motivo era que hoje teríamos nossas próximas partidas. Com essas rodadas sendo mais importantes do que as anteriores, uma nova área foi selecionada para realizar o torneio. Ao chegar ao local, um enorme campo se estendia à nossa frente. O mais impressionante era uma enorme árvore que se erguia no centro do campo. Levantando a cabeça e olhando para a árvore, fiquei completamente chocado com seu tamanho, pois era pelo menos tão alta quanto alguns dos prédios mais altos do domínio humano. Na base da árvore, raízes grossas se cravavam profundamente no chão. Por outro lado, ao lado da árvore, havia 8 ramos grossos que se estendiam para fora. Colocados na extremidade deles, havia uma enorme plataforma. Provavelmente as plataformas onde as lutas aconteceriam. No momento presente, cercando a árvore havia um mar de pessoas. Praticamente todos os líderes de facção, assim como os cidadãos de Sanor, se reuniram ali. Apresentando-se diante deles estavam grandes feitiços circulares parecidos com espelhos que exibiam a visão das plataformas acima. Eles funcionavam essencialmente como grandes monitores. Rugidos ensurdecedores ecoaram pelo campo. No momento em que apareci sob a árvore, imediatamente atraí a atenção de muitas pessoas. Não precisei me perguntar por que estavam me olhando, pois uma grande projeção do meu rosto, do meu rosto com a máscara, apareceu. Franzindo os lábios, balancei a cabeça e me dirigi ao centro da árvore. Finalmente era hora de o verdadeiro torneio começar.